Muito bem, bem-vindos aqui ao canal do Professor Jair novamente. E nessa época aí de Covid-19, eu tenho lido alguns livros. Um livro que eu terminei de ler no comecinho ali da quarentena foi O Jogador, de Dostoiévski. Esse livro é bom, é muito bom, né? O livro, na verdade, assim, o jogador, o diário de um jovem. O jovem em questão é o Alexei. Ele acompanha uma família russa numa cidade na Alemanha chamada Rolentenburg. E aí ele como preceptor de algumas crianças, né? E aí aparecem ali alguns personagens. Tem um general russo, perdeu muito dinheiro no cassino ali da cidade, ficou endividado com um francês chamado Degrier. E esse francês, ele tem um desejo por Paulina, que é da família também, é sobrinha do general, que é a grande paixão do narrador, do Alexei, né? Ele acaba fazendo muitas coisas assim para essa Paulina, né? Muitos caprichos dela. E aí você pensa assim, poxa, mas a história vai se desenrolar em torno disso, é o tempo todo, dia no cassino, dia não no cassino e tal. Mas é bem interessante porque, assim, tem todo um trabalho de análise do jogo e dos jogadores, uma análise psicológica dos jogadores, do jogo, de como a coisa se desenvolve, de quem são os personagens ao redor da roleta. O próprio Dostoiévski, ele viveu uma época aí de vida bem boêmia e enquanto um jogador. Então, assim, de certa maneira, ele meio que compôs o personagem, como diriam lá os atores, né? Ele acabou colocando isso na obra dele. Então, assim, bem interessante essa análise psicológica dos jogadores, né? O que motiva esse vício pelo jogo, né? O que faz a pessoa querer arriscar tudo, ganhar tudo, perder tudo, qual o sentido aí da vida para esse jogador que corre o risco de ganhar uma fortuna e se dar super bem e ao mesmo tempo perder tudo na rodada seguinte, né? Ele faz toda uma análise a respeito do amor, da relação afetiva entre o Alexei e a Paulina, né? O desejo por ela. E outros personagens aparecem, né? Tem lá a senhorita de Blanc, que é uma francesa também. É vigarista, ela sempre se encosta ali em quem ela observa que tem dinheiro, ela quer se dar bem de alguma maneira, tal. E o general é apaixonado por ela, e ela tá com o general porque toda essa família que perdeu uma fortuna ali nos jogos estão ali aguardando a morte da avó, né, da avó ali deles, né, que é uma senhora russa da nobreza e é uma avó rica que ao morrer deixaria uma herança muito grande para todos eles, né? Ainda tem um outro personagem que é o Mr. Astley, que é um inglês e ele fica ali parado do nada, como um amigo, um confidente, muitas vezes. Interessante que o livro ele faz essa análise, digamos assim, né, do perfil dos russos, o perfil dos franceses, o perfil dos ingleses. Então tem muito isso, né? Assim, os russos são assim, os franceses são assim, os ingleses são assim. É interessante para que a gente perceba mais ou menos ali o que se pensava a respeito de cada uma dessas nacionalidades no século XIX, né? E aí, no fim das contas, o que ocorre é que essa avó, ela chega de surpresa lá em Rotenburg e com toda uma comitiva, ela para o hotel, ela para todo mundo ali e ela vai para o cassino e ela ganha, e ganha muito. E isso sobe a cabeça dela e ela quer ganhar mais, quer ganhar mais, quer ganhar mais e perde tudo que ganhou. Não contente, ela continua jogando e vai perdendo tudo até perder tudo realmente e voltar completamente arrasada para a Rússia, né? Nessa história toda, em um determinado momento, o Alexei ele volta ao cassino para jogar, né, pela Paulina, porque
Ele percebe ali que a relação desse francês Deguier com, com a família é justamente por conta dessa dívida, e ele vai lá e ele quer meio que saldar a dívida da família para liberar a Paulina desse francês, e ele ganha uma fortuna no cassino. Porém, ela não aceita, ela não quer, chega num estágio de loucura ali. Até então a Paulina estava ali meio que tranquila, de boa, tal. Aí o que que acontece? Ele ganha essa fortuna e muita gente podia pensar assim, bom, o que você faz quando você ganha uma fortuna dessa assim, na roleta? Bom, vou mudar de vida, vou deixar a jogatina, vou fazer alguma outra coisa, tal. Ele não. E ele vai com a vigarista lá, a De Blanc, né, a senhora De Blanc, para Paris e leva por algum tempo uma vida de rei em Paris, né? Que é mais ou menos assim o perfil das pessoas que ganhavam ali, né? Então o esquema era ir para Paris e viver alguns dias como um rei, como um milionário. E no fim das contas, né, como tudo acaba, o dinheiro também acaba e ele volta. Chegou a ser preso, voltou a ser acompanhante de crianças, né, de preceptor de crianças, etc. E aí ele encontra o Mr. Astley em um determinado momento, muito tempo depois. Esse Mr. Astley, ele confirma que Paulina ainda gosta dele e tudo, ainda o ama, né? E assim, que a avó já tinha morrido, o general já tinha morrido, já tinha passado muito tempo. O Mr. Astley dá a ele lá umas moedas, e aí ele vai fazer o que? Ele volta pro cassino e ele vai jogar. É o vício doentio, né, inveterado, e acaba ganhando, né? Então, assim, eu fui sem muita perspectiva para esse livro e gostei bastante, né? O jogador, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. E principalmente por conta disso, né? Dessa análise psicológica do vício e, e a análise das relações afetivas e das relações amorosas também. Gostei bastante. Pretendo ler outros livros dele, né? Famosos dele ali. O Crime e Castigo, o Idiota, Os Irmãos Karamazov, que é considerado a obra-prima dele, Crime e Castigo também. Pretendo ler, talvez ainda nessa quarentena, não sei ainda, né? Mas altamente recomendável, O Jogador, de Dostoiévski, certo? Fica aí essa dica para vocês e, assim, em breve posto mais dicas a respeito de outros livros que eu li e que eu sugiro. E é isso, tá certo? Acompanhe os próximos vídeos das próximas edições aí de leituras e em breve nos falaremos, ok? Um abração e até a próxima.